tributação, que é um assunto onde o Miguel realmente é um grande especialista. Vamos falar realmente do que o governo está pensando nessa famosa reforma. O grande problema é que ela não vai ser feita, vamos dizer assim, de um dia para o outro. Toda essa mudança que vai acontecer aí durante um determinado tempo. Lá atrás, que é a PEC 110 do Senado, a PEC 45 e da Câmara, depois juntaram as duas. O imposto, ele tem até um certo ponto que ele tem que dividir com os demais estados, dependendo do que, porque estava lá na Constituição, que eu queria, mas eu vou lá. E aí ele acaba levando uma empresa ineficiente, que vai fazer um trabalho ineficiente em termos de logística, e alguém vai pagar pela ineficiência, vai gastar o dinheiro do imposto. Então, aquilo que o país como um todo poderia ser mais eficiente, então nós estamos sendo ineficientes duas vezes. Boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde, com Ernesto Abercor e os seus convidados. Muito obrigado pela sua audiência. O programa recentemente já passou da marca de 160 mil seguidores. Se você ainda não segue o programa Ernesto Responde, faça isso agora mesmo. Dê o seu like, compartilhe, mostre para todos os seus colegas, para todos os seus amigos, que você é uma pessoa bem informada e de bom gosto. O programa Ernesto Responde também é transmitido através do formato podcast, aquele que você só escuta. Você pode acompanhar fazendo as suas atividades físicas, dirigindo, fazendo a sua caminhada, de repente até mesmo trabalhando em alguns momentos mais tranquilos na sua rotina de trabalho, porque você vai sempre estar ouvindo informações importantes, inclusive a respeito do seu trabalho. O programa faz cobertura a respeito de assuntos sobre política, economia, qualidade de vida e por aí vai. Ernesto Responde. E agora, você que precisa de um software de gestão empresarial completo e robusto, você precisa conhecer a ERP Flex. A ERP Flex é a empresa fundada pelo Ernesto, que tem aí uma expertise vasta em gestão empresarial. O Ernesto é fundador da Siga na década de 70, cofundador da Microsiga na década de 80, até virar TOTUS, isso mesmo, também é cofundador da TOTUS. E hoje todo o seu know-how está depositado na ERP Flex. Entra lá, erpflex.com.br e obtenha mais informações. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com o Miguel Abuabi, fundador da DataSul e da NeoGrid, em que será abordado o novo sistema tributário que está em pauta para o Brasil. Lembrando que essa é a parte 2. Alguns meses atrás, nós também fizemos uma entrevista com Miguel Abuabi. Você encontra aqui o vídeo no nosso descritivo e também no histórico de tudo que já foi colocado aqui pelo nosso programa. E lembrando, as informações adicionais do nosso convidado você encontra aqui embaixo no descritivo do nosso vídeo. Lá você encontra resumo completo do seu currículo e os links para as redes sociais, sites, etc., entre outras informações que são colocadas dentro da entrevista. Acompanhe agora. Mais uma vez, estamos juntos aqui, eu e meu amigo Miguel Abuabi, ex-DataSul, hoje NeoGrid, assim como eu, ex-TOTUS, agora ERP Flex. Mais uma vez, para falarmos de tributação, que é um assunto onde o Miguel realmente é um grande especialista. E hoje, Miguel, vamos falar realmente do que o governo está pensando, propondo nessa famosa reforma tributária, que eu já vejo assim um grande problema, que ela não vai ser feita, vamos dizer assim, de um dia para o outro, quer dizer, numa paulada só. Ela vai levar anos para ser implementada, né? Ela vai ser implementada aos poucos. Então, eu acho que não vai ser tão simples assim, principalmente porque os sistemas de ERP vão ter que acompanhar toda essa mudança que vai acontecer aí durante um determinado tempo. Vamos começar a falar
dos impostos que foram estabelecidos, que estão previstos nessa reforma, né? A gente sabe que vai mudar, que vai acabar ICMS, que vai acabar IPI, que vai acabar PIS/COFINS, que vai acabar tudo e vai ser basicamente substituído por 2 impostos, um federal e um estadual. Fala um pouco sobre como é que vai ficar, então, essa nova tributação. Então, a proposta que temos, ou que foi encaminhada, né, lá atrás, que é a PEC 110 do Senado, a PEC 45 e da Câmara, depois juntaram as duas e finalmente foi aprovado, né, a emenda constitucional 132, e que daí na sequência deveriam se trabalhar nos projetos de lei. Então, o que diz basicamente lá na emenda constitucional é que o imposto, aqueles 5 impostos são substituídos pelo imposto dual, que é o CBS e IBS. O CBS é da União e o IBS é estadual e municípios. Existe uma diferença entre contribuição e imposto? Essas 2 palavras? Sim, existe. Tanto que quer dizer, eu não sou do direito tributário, talvez um advogado tributarista iria certamente responder melhor que eu, mas é que o imposto, ele tem até um certo ponto que ele tem que dividir com os demais estados, ou dependendo do que estava lá na Constituição. E a contribuição é uma contribuição, e eles fazem uma contribuição sobre uma contribuição, e isso é uma grande bronca de estados e municípios, que a União cria uma contribuição e não repartia nada para os estados e municípios, e basicamente o nome dava à União o direito de não distribuir para os estados e municípios. Certamente um tributarista vai explicar isso muito melhor do que eu. Mas, então, todas essas contribuições e todos esses tipos de, enfim, arrecadações, tinha muita coisa escondida. Então, as regras muito complexas, onde os estados tinham a possibilidade de isentar ou tributar. Então, nós tínhamos que seja o ICMS, que era só estadual, e o ISS, que era municipal. Isso foi o maior erro que foi feito na legislação, uma história onde se separou essas coisas. E eu acho que você deve lembrar do tempo que o ISS era 5%, né, Ernesto? Então, era 5% para os municípios, e aí começou a guerra fiscal. Então, era 5%, bom, mas se você for um município vizinho, o município vizinho ele deixa mais barato, fica por 4%. Não, mas se você for não sei o quê, eu deixo por 3%, e se você for uma empresa de cartão de crédito, você for um banco, você vai lá para o meu município lá em Barueri, e aí eu te dou ainda mais um monte de vantagem, de repente paga até meio, porque na verdade isso era fruto da guerra fiscal e não tinha nada a ver com a intenção de oferecer emprego, de falar, vamos reduzir o imposto porque nós vamos aumentar o número de empregados. Isso não aconteceu. O que acontecia era mudar o emprego de uma região para outra, no resultado da guerra fiscal. E mesmo a guerra fiscal que tinha nos estados, aonde o imposto ficava ou fica ainda na origem, e isso muita gente não percebeu. O imposto fica na origem, então
o Estado, o município, procura atrair uma empresa para o seu município e oferece vantagens. Eu te dou terreno, te dou isenção de imposto, te reduzo isso, te reduzo aquilo, mas é uma guerra fiscal que, no fim, é um perde-perde. Então, aí, bom, uma empresa fez o estudo todo logístico e entendeu que o melhor estado ou município para se instalar seria o município A. Mas no outro estado, o município B fala, não, mas se você vier para cá, eu te dou mais isso, mais isso, mais isso. E o cara fala, tá bom, não é bem o que eu queria, mas eu vou lá. E aí ele acaba levando uma empresa ineficiente, que vai fazer um trabalho ineficiente em termos de logística, e alguém vai pagar pela ineficiência, vai gastar o dinheiro do imposto. Então, aquilo que o país como um todo poderia ser mais eficiente, então nós estamos sendo ineficientes duas vezes, porque tem uma empresa que vai... Você sabe, porque se o remédio for daqui, for para Goiás ou não sei o quê, então faz uma viagem inteira para terminar uma operação num outro estado para receber um determinado benefício e volta. Isso tudo é um absurdo. E isso é a tal da guerra fiscal que a gente fala. Bom, então, nessa nova legislação, nós temos o CBS da União e IBS de Estados e Municípios. A grande mudança é que o imposto vai ficar no destino, aonde o produto é consumido e não aonde o produto é produzido. Isso aí já vai beneficiar os municípios pequenos, né? Quer dizer, no sentido de que, pelo menos o que é comprado lá, vai ser recebido pelo município. Então, isso é uma mudança tão grande, e muita gente ainda não pensou nos benefícios, né, dos efeitos positivos que isso vai fazer. Então, a empresa ela tem que fazer os seus estudos logísticos e ela fala, bom, eu preciso estar próximo dos meus consumidores, eu preciso estar próximo da minha fonte de matéria-prima, dos meus fornecedores, eu quero que tenha uma mão de obra especializada nas atividades que eu tenho, quero segurança, educação, que os executivos vão estar morando com a família, é uma empresa multinacional, precisa ter uma escola, muitas vezes uma escola internacional, que se ensina várias línguas. Então, tudo isso é considerado quando uma empresa de fora vem se instalar numa região. E aí, nesse momento, ele escolheu a melhor cidade em função da logística, e não porque este melhor foi distorcido porque alguém pagou para você ser ineficiente e compensa a minha ineficiência logística. Então, isso deixa de existir. E outra coisa, esse incentivo que existe ainda hoje, é o próprio secretário da Fazenda que vai lá dar umas penadas com o governador e dar um benefício para trazer uma determinada empresa. Isto acabou? Não. Mas isso agora, esse incentivo fiscal, é parte do orçamento do Estado e tem que ser aprovado no orçamento lá na Assembleia Estadual. Então, fala, vamos trazer uma empresa para cá, o orçamento é tanto, nós vamos dedicar isso, isso, isso. E aí foi aprovado em Assembleia, e aí você pode trazer a empresa. Mas não era tão fácil como anteriormente. Então, esse benefício fiscal, tanto do ISS, que nós vivemos isso, que qualquer cidade vizinha é 5, 4, 3, 2, 1, meio, e aí o pessoal vem reclamar, mas o imposto fica tudo lá na União e nós, os municípios, não fica com nada. Não, você até ficava e era 5 e pode ser 5.
A guerra fiscal é que reduziu isso. E se alguém tentasse botar para 5, ia ter uma chiadeira. Mas o que era 5. Em muita situação, ai, nós, coitadinho, empresa de cartão de crédito, imposto, olha, agora vai ser 20 e tanto. Ai, então, vai ser 20 e tanto. Teve tanta reclamação, o que acontece? Existia uma distorção muito grande que quando... Quer dizer, qual é a diferença de uma indústria? A indústria, o valor agregado, ela comprou matéria-prima, empregou um monte de gente, treinou, fez e vendeu o produto. Ela agregou o valor. O valor que ela agregou foi mão de obra, foi serviço. Certo. Uma empresa de serviço é a mesma coisa. O que ela agregou? Agregou mão de obra, agregou serviço. Então, você pode se creditar no atual regime de ICMS, você pode se creditar daquilo que você comprou, que são as matérias-primas. A empresa de serviço, como não comprou nada, não teve matéria-prima, então ela agregou mão de obra de zero e vai pagar o imposto sobre o valor agregado, ou deveria ser, como as demais empresas. Quando criou essa guerra fiscal, acabou se desequilibrando, porque tinha o tal do ICMS que dava determinados incentivos, e ISS é outro tipo de briga, e isso ficou distorcido. Falei, turma, vamos começar tudo do zero? Começar tudo. Então, qual é o imposto? É igual para todo mundo, o imposto sobre o valor agregado. E aí, a hora que você vai corrigir as distorções, alguém vai pagar mais e alguém vai pagar menos. Então, o que se pretende, essa reforma não é uma reforma deste governo. Esta proposta começou há décadas. E aí nós temos o próprio Bernard Api, e tem tantos outros que têm trabalhado tanto por essa reforma, com o apoio da Fundação Getúlio Vargas, e, enfim, várias entidades, muita gente muito capaz, e veio essa proposta. Então, agora o Estado ele vai ficar com o IDS, mas o município também vai ficar com parte do IDS. Então, agora nós já estamos alinhados. E o IDS e o CDS será um imposto calculado por fora. Um dos grandes benefícios nesta nova lei é que tudo que uma determinada empresa pagou de imposto para o seu objetivo social, ela vai poder se creditar na hora que ela vai pagar o imposto. Mas aí, por exemplo, um município, vamos pegar um exemplo de Alphaville, que é um município que cresceu para burro, em função desse benefício fiscal que ela proporcionou. Isso não vai mais ser possível. Então, então, você pega cidades como, sei lá, Barueri, aonde eles têm uma receita por habitante, quer dizer, totalmente desproporcional ao resto do país. E não é porque elas geram mais emprego, não é porque... É porque processam bancos de cartão de crédito, o imposto fica lá, então, que era na origem. E ainda assim tinha um monte de briga, você sabe, não, o ISS tem que ficar no destino, tem que ficar na origem. Bom, essa briga vai acabar. O que acontece é que agora o imposto vai ficar no destino. Então, você pega o município, por menor que seja, alguém lá comprou um carro, alguém lá comprou uma geladeira, então teve um consumo. Mas se esse município não produz nada, tecnicamente ele não está recebendo nada, ou muito pouco. Então, o imposto agora vai ficar no destino.
E toda essa confusão que a gente tinha de nota interestadual, de não sei o quê, isso tudo acaba, porque, na verdade, o que vale é o CNPJ e não a raiz, a CNPJ raiz e não o estabelecimento. Então, a empresa, quer dizer, a movimentação, ela pode ser entre diversos estados e diversos armazéns, e o que vai contar é a nota fiscal ou o cupom fiscal que o consumidor na última etapa. Então, alguém produziu, por exemplo, eu estou em Joinville, produziu refrigerador, que vendeu para o Magazine Luiza, que tem lá o CD, por hipótese, em Franca, e que ela transferiu para o Rio de Janeiro e que, de fato, foi vendido no Rio de Janeiro, aliás, no município, né, do Rio de Janeiro. Aí esse imposto vai para o município, vai para o estado, Rio de Janeiro, onde foi consumido. onde foi consumido, onde foi comprado. Então, não importa toda a viagem que esse produto fez pelo país, e então vai ficar a cada etapa, a matéria-prima, você vai pagar o imposto. Eu estou dando aqui o exemplo da matéria-prima, você pagou o imposto, mas quando veja bem o termo que eu usei, você pagou o imposto para o teu fornecedor, ou que fosse o governo. Quando você agora vai receber do seu cliente, o sistema vai automaticamente fazer a conta e falar: você tem um crédito do imposto que você pagou e agora você vai pagar a sua diferença. E eu dei o exemplo de que comprou matéria-prima, mas eu vinha dizendo antes, Ernesto, que tudo aquilo que você pagou de imposto para o seu objetivo social, você pode se creditar. Então, se você comprou uma máquina e que você vai ter uma produção de melhor qualidade, melhor produtividade, você vai ser competitivo, o imposto que você pagou para trazer, para comprar essa máquina, você vai se creditar. Tudo aquilo que foi para o seu objetivo social, a empresa vai se creditar. Então, você Matéria-prima, todas as matérias-primas. Material de consumo também? matéria-prima, material de consumo, você contratou um ERP da TOTUS, contratou o sistema da Neogrid, você vai ter, a empresa, os nossos clientes vão ter o direito a se creditar, porque ele comprou isso para o seu objetivo social. A empresa de segurança, a empresa de limpeza, um serviço de engenharia, uma consultoria que você tenha contratado, foi para o seu objetivo social. Então, o crédito vai ser maior, porque vai envolver todas as notas fiscais que eu gastei. Sobre o valor agregado, que ele é basicamente a mão de obra que você agregou. São salários que você agregou. Porque tudo aquilo que você comprou e pagou imposto, você vai se creditar. Então, o imposto agora que você vai pagar é a diferença sobre o valor agregado. E isso agora é por fora. Então, antes a gente tinha embutido, o cara falava: bom, eu paguei 18% de... Quer dizer, o comerciante, 18% de ICMS. Só que esse 18% era por dentro, porque por fora ele já fica 25%. Entendeu o raciocínio, né? Sim. Então, se você dividir 18 proporcional a 82, aí você vai ver que é 25, né? 18 dividido por 0,82. Então, isso dá uma diferença muito grande. A maneira, porque hoje
Só o ICMS ele já seria 25%. Agora, todos esses créditos que alguém pagou imposto porque ele contratou serviço de nuvem, porque contratou empresa de segurança, de limpeza, contratou projeto de engenharia, contratou serviço de advocacia, escritório de contas. Tudo isso que você pagou de imposto, você vai se creditando na cadeia. Então, imagine uma empresa do ramo automobilístico, que é uma cadeia longa, o que vai acumulando desses impostos e não deu direito a crédito, desde a compra da máquina, o projeto de engenharia, a construção civil, a manutenção da máquina, e todos esses trabalhos, isso é custo que se acumulou, na cadeia. Quando chegou aqui, no ponto final, falar, bom, vamos exportar esse produto, todos esses impostos no meio da cadeia não deram direito a crédito. Não dela. Não, é o que eu falei. Hoje, se você contratar para Bom. a empresa, sei lá, um fabricante de peças, ele contratou Microsoft, contratou a TOTOS, Neogrid, contratou um monte de serviço de segurança, limpeza. O imposto, o ISS, que foi pago, Nossa, sim, esse primeiro. Tá. ele vira. E isso tudo, o material de consumo, material de limpeza que você comprou, o óleo lubrificante, lixa, todas essas coisas que for usar, tudo isso é custo para a empresa e vai aumentando o custo. Quando chega lá na hora de vender o automóvel, ele traz consigo um monte de custos e esse automóvel ele fica muito caro para exportar. A nossa indústria deixa de ser competitiva. Então, agora, todo esse custo que a gente chama, que são os impostos cumulativos, tudo isso se acumula, a nossa indústria deixa de ser produtiva. E o que acontece? As fábricas estão deixando o país porque não conseguem exportar o seu produto. Agora, fala, Ter, com essa nova legislação, porque o imposto quem paga na exportação é o consumidor que comprou lá no outro país. Então, quando você vende o produto aqui do Brasil para exportação, ele é um produto que ele vem zerado de impostos, esses custos que se acumularam durante a produção. É por isso que o Brasil exporta produtos agrícolas e minério de ferro. Porque se você agregar mão de obra, agregar qualquer coisa, todos esses impostos em vários níveis da cadeia, o nosso produto fica não competitivo e a gente deixa de exportar. E a gente acaba exportando os produtos primários, que é minério, Que não envolve tanta mão de obra. Mas, mão de obra. mas isso também vai depender das alíquotas, né? Porque também se a alíquota subir muito, né, o percentual em si, aí talvez se mantenha esse custo alto do imposto. Quer dizer, já estão definidas as alíquotas que vão ser desses dois impostos, do federal e do estadual? Quer dizer, Vai ser igual para todo produto ou para cada segmento vai ser uma alíquota diferente? então, hoje, do jeito que está, deixa eu voltar, a tua pergunta são duas, né? É que você falou, depende da alíquota. No caso específico de exportação, não depende de alíquota, porque independente de qual for a alíquota, no meio da cadeia você vai se creditando. Você vai se creditando e quando chegou no automóvel lá para
para vender o automóvel, quem vai pagar é lá fora. Então, o nosso produto, para exportar, ele vai ser altamente competitivo. O que matou a nossa indústria foi o nosso sistema tributário, que acumulava um monte de imposto e a gente deixava de exportar. Agora, as empresas exportadoras, porque a nossa mão de obra é muito barata, e o que deixava o nosso produto caro, aí sim, naquela época, eram as alíquotas, eram os impostos. Eu estou falando naquela época do ICMS, essa época atual. É que eu já mudei no tempo. Então, no sistema proposto, o produto vai chegar lá sem imposto nenhum acumulado. Isso vai ser muito bom para as indústrias de transformação que geram emprego e que vai poder vender um produto competitivo lá fora. Então, na proposta, o que está aí, as empresas serão muito competitivas na exportação, aquelas longas cadeias serão também produtivas. Agora, quando você fala depende da alíquota, e que se tiver uma alíquota mais alta ou mais baixa, o que acontece? O valor da arrecadação que se pretende, a carga tributária é um percentual sobre o PIB do país. Então, a arrecadação, acho que em algum lugar está escrito, é cerca de 32, tem um número, é próximo 32, 33%, que é a carga tributária, e não vai, pelo que está tudo acordado, então a carga tributária não vai aumentar. É esta relação da arrecadação com o PIB. Mas as novas alíquotas, elas, para um produto ou outro produto, isso vai ser diferenciado. Então, alguém que não pagava imposto nenhum, passa a pagar. Ou pagava muito pouco, passa a pagar. Então, para esse, fala, eu vou dobrar, a área de serviço vai ser muito prejudicável, eu pagava 3%, eu pagava 2%, e agora eu vou ter que pagar 26%. Certo. É verdade. Só que o teu cliente, então, quando a gente pensar em empresa de serviço, o nosso caso, TOTUS, Neogrid e tantas outras. Hoje... Essa é a Perflex. Oi, é? É a Perflex. Que é a nossa software. É a Reflex. Também. Então, o cliente, né, o nosso cliente que contratar esse produto, ele vai pagar um imposto e, de maneira geral, esse cliente é um CNPJ. É uma pessoa jurídica e que hoje ele paga que seja 5%, mas não se acredita. Certo? Agora ele vai pagar 26%, 26,5%, mas se o meu cliente, que seja, é uma Volkswagen, independente da empresa que for, ele vai se acreditar. Então, ele se acredita de tudo que ele pagou, dos impostos que ele pagou, e agora, quando vender para o consumidor final, o imposto para o consumidor final vai ser 26,5%. Bom, aí começou a briga. Puxa, mas eu acho que na área não sei o quê. E aí começou todo o lobby. Eu acho que a cesta básica devia reduzir. Eu acho que o sei o que devia... mas e a saúde? Mas isso. E aí você faz, então tá bom. Então abaixa aqui, abaixa o outro, abaixa também esse. E conforme você vai abaixando, tem que subir dos outros, porque a tal da arrecadação, a carga tributária, ela tem que ficar naqueles 32%, 33%. Então não se refaz a conta, eu deduzi aqui, mas tenho que aumentar ali. Bom,
A minha contribuição para esse processo foi na parte da tecnologia, foi na parte das regras de negócio. Então, isso começou, Ernesto, quando o nosso governador aqui de Santa Catarina assumiu, que era o Luiz Henrique da Silveira, isso foi em 2003, e ele falou: Miguel, você que é da tecnologia, você não consegue simplificar o sistema de POC? Pô, Luiz, pede um negócio mais fácil. Eu te repito, mas vamos tentar. E aí eu passei uma semana lá em Florianópolis, tal, com o secretário da Fazenda, e comecei a entender um pouco mais o lado do governo. Mas, depois sentando de novo aqui com o meu time, a ideia foi, bom, quando você coloca no boleto o valor do boleto, né, o valor da fatura, por que a gente não separa e no boleto você coloca o valor da mercadoria e o valor do imposto? Quando paga o boleto, o valor da mercadoria vai para um lado e o valor do imposto vai para o outro lado. Pois é, dá para fazer, e eu estou brigando com isso há 20 e tantos anos, 22 anos, né? 2003, 21. Eu falei isso muitas vezes e até montei um modelo para explicar isso, porque hoje o imposto ele é declaratório, ou seja, o contribuinte tem que dizer tudo que ele comprou, tudo que ele vendeu, ele faz as contas, eu tenho crédito de tanto, ou seja, basta ele dizer que recebeu uma nota fiscal, ele vai lá, ele se acredita, ele dizer que vendeu isso, ele se debita, e o imposto é declaratório. E um parênteses, o crédito, ele realmente dificulta a sonegação, você concorda? Porque quem vai comprar vai evitar de comprar sem nota, né? Então, daí tudo que eu vou colocar, quer dizer, daqui... Então, veja, as causas raízes de todos os problemas que nós temos é que o imposto é declaratório, o imposto é recolhido por iniciativa do contribuinte e a transação financeira, a transação bancária, não tem suporte fiscal. Ou seja, você pode ter uma nota fiscal de 1.000 e fazer um boleto de 2.000. Hoje, não tem como pegar isso aí. Então, isto gera fraudes, isso gera sonegação, isso gera inadimplência, gera informalidade, e aí tem todos os efeitos indesejados. Daí o governo fala, então para fiscalizar eu vou criar mais obrigação acessória, vou criar substituição tributária, e aperta a fiscalização, e ainda assim é muito difícil e acaba tendo o quê? Bom, daí acaba tendo refis, e aí faz o refis do refis, e daí fala, bom, eu quis fazer certo, mas aí veio o fiscal, falou que eu tenho que pagar uma multa de tanto, e eu acho que essa multa é porque eu calculei certo, o fiscal veio a multa. Bom, o que acontece? Isso tudo aí vai lá para o judiciário. Então, o nosso contencioso tributário, que é o maior do mundo, já deve estar em cerca de 5 trilhões de reais, que o pessoal está discutindo se tem que pagar, não tem que pagar, porque o cara multou, mas não é. São 5 trilhões de reais, é quase um PIB, é um meio PIB que está lá, que está parado em discussão. E tem também a dívida ativa, que já está em outros 3 trilhões de reais. Então, nós temos um PIB parado, praticamente, se a gente falar que o PIB está
Quer dizer, era 7, agora já se fala de um PIB de 10. Então, é dinheiro que está parado e o problema é parado e aumentando. Tudo é fruto ou tudo é consequência dessas 3 causas raízes que eu falei. Então, quando a gente tem um problema, nós temos que separar os efeitos das causas. Se a gente resolver as causas, os efeitos desaparecem. Então, toda essa situação de fiscalização, toda essa parte de contencioso, dívida ativa, etc., então, dentro do que eu falei, então nós agora, quer dizer, no boleto, vai separar o que é o valor de imposto, o que é o valor da mercadoria, e automaticamente, no momento que você pagou, e aí é o título do meu livro, né, que você tem, é o Devo não nego, pago quando receber. Então, no momento que eu, contribuinte, recebi do meu cliente, eu recebi o pagamento, eu pago o imposto. E aí não tem sonegação, que o imposto já vai direto, mas aquilo, quando você comprou mercadoria ou serviço do seu fornecedor, aquele imposto que você pagou também já ficou registrado. Então, quando você agora está recebendo do seu cliente, espera um pouquinho, mas ele já havia pago esse valor lá, é uma conta de débito e crédito, aqueles valores do que você pagou e do que você está recebendo, fez a conta, e aí é o imposto que você tem que pagar. O líquido, que é a diferença entre o que eu fiz e o menos o que eu recupero. Isso, exatamente. E isso tudo, você sabe que nós temos tecnologia que consegue fazer isso tudo de forma automática. Então, essa foi a contribuição que eu dei do lado da tecnologia e que hoje é chamado de split. Então, eu digo na tecnologia, né, que em muitas palestras aí, que a tecnologia só faz sentido quando ela vem eliminar uma restrição. E se ela vier eliminar uma restrição, ela tem que mudar a regra de negócio. Se não mudar uma regra de negócio, de nada valeu a tecnologia. Agora, essa reforma, ela então tem seu lado positivo. Agora, o fato dela não ser feita de uma vez só, quer dizer, vai ser feita gradualmente, isso não vai complicar todo esse processo de implantação? Vai. Mas é o seguinte, Ernesto, é que tem muita coisa amarrada ainda do governo que deu determinado incentivo para a empresa se instalar em não sei aonde, e de repente você chega no meio do caminho e fala, tudo isso aí já não vale mais, e então tem que se dar um tempo relativamente longo para as coisas se acomodarem, porque senão é muito ajuste. E então, desde a situação do imposto, que vai mudar da origem para o destino, então, muitos municípios, sei lá, Barueri ou sei o quê, de repente, que agora fala, bom, vai viver do que for consumido em Barueri, pô. E isso é justo, e cada município vai ter um pedaço do que foi consumido na sua região, no seu município ou no seu estado. Então, isso distribui em função do que foi consumido em cada região, e as empresas vão se instalar em função da logística e dos benefícios que ela oferecer. Então, agora o governo do estado, em vez de dar isenção fiscal, vai ter que fazer estrada, vai ter que ter escola de formação profissional, vai ter que investir em segurança. É para isso. É isso que vai atrair as empresas para o seu município, para suas regiões.
Esse período de transição, e eu até sugeri que se antecipasse, a coisa mais importante é vincular o número da nota fiscal ao documento de liquidação financeira. Então, hoje você faz um PIX para um CNPJ e não precisa dizer por que você fez esse PIX. A partir do instante 0, você vai fazer um PIX para um cupom fiscal. Espera, você vai fazer um PIX no ano 0 para um cupom fiscal, que significa que o restaurante primeiro vai imprimir o cupom fiscal, agora você vai fazer um PIX. E esse PIX está ligado àquele estabelecimento, etc. E isso, inclusive, para efeito de conciliação, porque aquilo que, de fato, você imprimiu de cupom fiscal, você teve o recebimento, cartão de crédito. Aí fechou contabilmente. E agora, muita gente que esquecia de imprimir o cupom fiscal, você quer CPF na nota, você quer nota, não é? Agora, se ele vai pagar com Pix, ou cartão de crédito, ou cartão de débito, ou qualquer meio de pagamento, precisa estar lá o número do cupom fiscal. Então, isto significa informalidade, significa um monte, sabe, são empresas que estão no Simples, mas que, na verdade, faturam. Então, emite nota fiscal até o valor tal. Depois que chegou no valor tal, não emite mais nota. Aí faz nota fiscal no nome de outro CPF, ou sei lá. Então, a gente sabe que tem muita informalidade, isso vai acabar. Tem muita fraude. Nota que o cara envia um CNPJ para vender nota fiscal fria. Ele vende nota fiscal durante 2 meses, 3 meses, alguém se acredita disso, e o cara já deu no pé, já fechou aquela empresa, já assumiu, era um laranja, era um nome não sei o quê, e aí ele de algum modo. Então, existe muita fraude de nota fiscal fria que pessoas se acreditam. Então, você não pode mais se acreditar de uma nota fiscal, você vai se acreditar no valor que você pagou. Então, se você pagou o teu fornecedor e pagou o imposto, aí você vai se acreditar. Agora, você pegar um número de nota, botar lá e se acreditar, acabou. E aí você fala, eu vendi por 1.000 e fiz um boleto de 2.000, também acabou. Isso significa que as empresas passam a declarar o faturamento efetivo, e isso, segundo o Hawley, pode representar até R$1 trilhão dos cofres públicos. Quer dizer, E esse benefício é no instante 0. Então, os nossos softwares, o que basta é vincular o documento fiscal ao documento de liquidação financeira. No momento que a gente fizer isso, colocar isso no boleto, o benefício não é imediato. Benefício para o governo. E aí nós teremos um dos sistemas mais modernos do mundo, porque o nosso sistema de nota fiscal já é o mais moderno. Era uma vinculação entre os dois sistemas. e como é que fica, por exemplo, se a pessoa quiser fazer uma transferência, simplesmente, por exemplo, ou mandar dinheiro com uma outra pessoa, ela vai ter que usar um outro recurso ou... É pessoa física, pessoa para pessoa está tudo liberado. Ah, tá. É pessoa física, está tudo. Nós estamos falando de pessoa jurídica, estamos falando de empresa, Tá. de imposto sobre o consumo. Tá.
Então, essas transferências de pessoa física continuam tendo... Tudo como é hoje, não tem restrição nenhuma. Então, essa foi a minha contribuição, foi a de criar a tecnologia, quer dizer, eu não estou desenvolvendo os programas para isso, mas é o modelo do split, desse pagamento, onde o que importa é o fluxo do dinheiro e não a emissão de um documento, que é a nota fiscal. Então, isso vai... então, se aumentar a arrecadação em função de eliminarmos fraude, etc., etc., lá na Constituição já está, que se chegar na carga tributária, abaixa a alíquota. Tá. E é esse que é o ponto mais importante. Quer dizer, se todos pagarem, pagaremos menos. Os pagamentos. Esse é o objetivo maior da reforma. Então, essa transição, o benefício para o governo, ele aparece no instante zero. Tá. A hora que vincular, e isso pode até acontecer ainda em 2025. Agora, quando começar em 2026, fala, bom, vai ser aqui, é uma alíquota de 1% que vai reduzir, de repente, do PIS/COFINS, com a questão do sistema. Daí, os novos impostos vão ter o phase-in e os impostos antigos vão ter um phase-out, e isso é previsto mais 8 anos. E, com isso, talvez o governo consiga reduzir os outros impostos, né? Tipo ITCMD, IPTU, e são impostos, vamos dizer assim, mais não tão ligados ao comércio e à indústria, mas que o governo, às vezes, tem que aumentar para exatamente cobrir as suas despesas. Mas se realmente os impostos sobre as operações comerciais gerar um aumento no caixa do governo, ele poderá reduzir o ITCMD, o IPTU e esses impostos que recaem sobre outras operações. De repente pode. Agora, eu não estou dizendo, porque o ITCMD é um imposto. Então, diz o Hawley que você tem imposto sobre a renda, imposto sobre o patrimônio e imposto sobre o consumo. Certo. E a arrecadação é a soma desses 3 impostos. Exato. Então, quando a gente está falando nos Estados Unidos, se a gente falar sobre arrecadação, eu vou falar em grandes números. Digamos assim, se pegar 70% da arrecadação vem do imposto de renda, e pegar esses dois, e 30% vem do consumo. No Brasil, isso é diferente. Vem muito pouco do imposto de renda e vem bastante do imposto sobre o consumo. Agora, no momento em que acabar essa parte toda de fraudes e informalidade que tem aqui nas pontas, as empresas vão ter que declarar o faturamento real, e que vai impactar no imposto de renda também, porque as empresas vão ter que declarar o faturamento real, vão ter lucro e vão pagar o imposto sobre renda também. Então, eu acho que ainda ninguém fez o estudo de quanto que isso vai impactar lá. Mas, em havendo impacto lá, nós estamos falando tudo de arrecadação. Então, é sobre o lucro, é sobre a renda, é sobre o patrimônio, que é o ITCMD. Exato. E é sobre o consumo. São os 3 impostos que existem, isso é o padrão, digamos assim, mundial. Aí alguém fica inventando, não, vamos cobrar o IOF, vamos cobrar a CPMF, tudo isso aí não existe. São essas 3 bases de consumo. Imposto sobre a renda, sobre o patrimônio e sobre o consumo.
sem dúvida que quanto mais eficiente for todo esse processo de cobrança de impostos, evidentemente que cada um vai pagar menos, né? Quer dizer, vai pagar realmente apenas aquele valor que lhe é devido, e não como é hoje, que às vezes a gente tem que pagar mais, por exemplo, no ITCMD, porque existe uma sonegação muito grande. Eu acho que, quer dizer, os estados, enfim, vai sempre procurar cobrar o máximo. Se ele pode cobrar os 8% de ICMD, ele vai cobrar, e eu acho que esse é o limite. Então, lamentavelmente, o que define as nossas alíquotas é a gastança do governo. Mas isso é uma outra reforma, que aí é a reforma administrativa. A reforma tributária, pelo menos, está procurando manter a arrecadação de uma forma mais justa. Mais justo. Quer dizer, agora consegue gastar. Aí eu ainda quero até dizer da minha última apresentação, então foi numa audiência pública com vários representantes de tecnologia, onde estava a Simbrascom, onde estava o pessoal de acesso, onde estava... E eu, talvez por ter sido envolvido já nesse processo todo desde o início, então me convidaram também para fazer uma apresentação. Então, essa concessão que foi feita, e falar, bom, vamos reduzir a alíquota da cesta básica, vamos reduzir os alimentos, não sei o que, da cesta básica estendida, vamos dar o cashback para o... E na minha apresentação, o que eu falei é o seguinte, que a gente, ou o governo, ou os parlamentares, estão querendo, de alguma forma, proteger o consumidor de baixa renda, e para proteger o consumidor de baixa renda, eles reduziram os impostos de cesta básica estendida, alguns produtos, etc. Só que isso acabou impactando que reduziu o imposto desse produto para todos os consumidores. Não era o objetivo. Então, o objetivo é proteger o consumidor de baixa renda. A minha proposta no Senado é que essa concessão toda nesses alimentos de cesta básica estendida, seja aplicada exclusivamente para os consumidores que estão cadastrados no Cade Único da União, ou ainda, o que eu vim acrescentar recentemente, com empregados, com trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos. Então, esse pessoal, você tem o E-Social, esse pessoal teria direito, nestes produtos da cesta básica e da cesta básica, tudo aquilo que foi listado para ter uma redução, na verdade, não é redução, é o cashback. Ele vai pagar o imposto normal e o governo, dentro dessa lista, que é uma lista de milhões de pessoas, mas o cara vai receber, se não for instantânea, mas em 1 dia, 2 dias, recebe o seu crédito na conta lá aonde for determinada. Então, com isso, a nossa alíquota base, que hoje se fala em tiraria em 28%, porque de tantas concessões estão fazendo, daí isso voltaria para a classe de uns 23% a alíquota base. Então, acho que tudo isso em prol de acabar com essa diferença social que existe, infelizmente, aqui no Brasil, né? E que, através da tributação, é um dos meios que se consegue equalizar um pouco mais essa distribuição da renda dentro do país. Miguel, só para finalizar, você tem algo a comentar
sobre a nossa situação, quer dizer, tanto da Neogrid, como da TOTUS, como da RP Flex, no sentido de que, pelo fato de que não vai ser feito de uma vez só essa reforma, quer dizer, ela vai ser feita ao longo do tempo, vai ser um pouco mais complicado para nós que desenvolvemos RP. Isso, tem razão. Então, o fato dela se aplicar em 8 anos, daqui para frente, né? A dificuldade do software, nós vamos trabalhar para entregar isso, eu diria, até julho de 2025. Nós temos 1 ano para preparar isso. Mas eu, até mesmo, antes de ser aprovado isso tudo, eu conversei também com o pessoal da TOTUS aqui de Joinville, e que nos, evidentemente, facilitaram. E eu montei uma base de dados simulando o governo, simulando uma indústria e um comércio, e fazendo as transações. E existem certamente algumas alterações a serem feitas, mas eu acho que nós, nesse mundo do software, o que nós já aplicamos de alterações e em cima a toque de caixa de todos os planos que nós tivemos, isso nós estamos tendo 1 ano para preparar essa alteração, e o que eu diria é tempo mais do que suficiente, porque essa alteração vai estar no instante zero. E o que a gente vai ter é que vai ter que, em cada ano, falar, bom, a alíquota era 1% aqui, e aqui é 99%, agora aqui é 10%, aqui é 90%, e a gente, a cada ano, vai simplesmente mexer nesse parâmetro, e daí até que um imposto fique 100% e o outro fique 0%. Mas a alteração mesmo que nós vamos fazer vai ser nesse próximo ano. Talvez a dificuldade maior que eu vejo que todos vamos ter é em relação aos contratos existentes, que eu não sei se vai haver alguma legislação complementar em relação a isso, mas alguma coisa que possa falar, bom, eu estou te cobrando tanto, mas ele, por outro lado, ele se creditou, o seu cliente. Então, a nossa base, e uma base, de repente você fala assim, o imposto é por fora, outro imposto é por dentro, a gente vai ter que recalcular e vai estar renegociando os contratos, porque esse ano, então, parte é do ICMS que é por dentro, parte não sei o que, outro que é por fora, e o preço base, afinal, qual é? Qual é o preço base que nós estamos combinando com o nosso cliente fornecedor? Então, esses contratos de fornecimento, para se estabelecer o preço base, eu acho que nós, empresa de software, vamos ter que trabalhar mais nesse tipo de relacionamento, de ajustar os preços, como é que vai ficar, e eu acho que vale a pena juntar algumas cabeças que eu estou achando que aí é que nós vamos ter a maior complexidade. E hoje também a parte tecnológica, né, a programação, ela está cada vez mais simples. Agora também nós já estamos explorando bastante coisa em low code, no code, o que torna todo esse processo mais simples. Porque realmente, eu sempre falo, programação é uma coisa super complicada, porque ela envolve um monte de comandos para você fazer o computador entender aquilo que nós queremos que ele calcule. Mas, sem dúvida, que também essa parte está evoluindo bastante, tornando a programação cada vez mais simples, com essas linguagens modernas que estão surgindo, e permite, então, que se empreende um processo tão complexo como esse, que vai ser, sem dúvida, toda essa reforma tributária, que, sem dúvida, durante anos a gente vai conviver com isso, e as empresas de ERP vão cada vez ser também mais importantes em todo esse processo comercial que existe no país, né?
Então vamos caminhar juntos. Software com o governo. Isso mesmo. Vai construir um Miguel, bairro. muito obrigado. E sem dúvida a tua colaboração aqui com o nosso programa está sendo muito grande. O primeiro programa que você participou aí há algumas semanas atrás foi um sucesso tremendo. E por isso eu te agradeço muito. E sem dúvida a gente que já foi concorrente, hoje estamos juntos, cada um com o seu trabalho, vivendo sempre desse trabalho, é o que importa. Não importa a idade, importa Valeu. o trabalho. Grande abraço. Obrigado pela atenção e foi um prazer participar com você aqui. Minha amiga, Obrigado a você. a tributária. Valeu, obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.